Boa tarde, pessoal. Iniciando agora mais uma aula de língua inglesa e hoje nós vamos dar continuidade àquela questão dos comparativos, tá? No primeiro conteúdo, só relembrando, a gente estudou o comparativo de superioridade, né? Quando a gente comparava duas coisas, duas pessoas, dois lugares, onde um era superior ao outro, né? Na aula de hoje nós vamos ainda continuar trabalhando com o comparativo, mas só que nós vamos ver hoje o comparativo de igualdade, ou seja, nós vamos pegar dois elementos, né, duas pessoas, dois lugares, e vamos fazer a comparação entre eles, mas nesse caso da igualdade, nenhum é superior ao outro em relação a alguma característica, em alguma qualidade. Eles são iguais. E para finalizar, vamos ver o comparativo de inferioridade, que aqui é onde um é inferior ao outro, tá bom? Esses dois conteúdos aqui são mais simples do que o primeiro, do que o de superioridade. Por quê? Porque o comparativo de superioridade, vocês precisaram aprender aquele monte de regras, né? Que tinha que acrescentar no adjetivo, né? Tinha hora que acrescentava um E e um R, IER. Aí tinha a questão do more também, né? More nas palavras longas. Inclusive eu aconselho vocês darem uma revisada naquele conteúdo também. Sempre deem uma olhada nos conteúdos, porque a qualquer momento a gente pode estar marcando uma atividade avaliativa, um teste, alguma coisa desse tipo, e você precisa já estar preparado, tá bom? Não deixe para estudar só no dia do teste ou no dia anterior, porque dificilmente você vai conseguir entender todo o conteúdo assim em cima da hora, tá bom? Então vamos começar aqui com o comparativo de igualdade. O que é isso? Como eu já falei, o comparativo de igualdade ele compara duas coisas em que há igualdade, né? Ninguém é superior e ninguém é inferior. Nesse caso aqui do comparativo de igualdade, em inglês, nós vamos formar o comparativo de igualdade usando essa palavra as, depois um adjetivo e depois do adjetivo as de novo. Aqui a gente tem o esquema, tá? As mais adjetivo mais as. Esse primeiro as aqui, ele significa tão, e esse segundo aqui significa quanto. Lembra que em português de vez em quando a gente fala esse tipo de frase, tipo assim, fulaninho é tão inteligente quanto ciclano, ou o aluno fulano de tal é tão esforçado quanto eu. Essa frase aí que a gente fala em português é um comparativo de igualdade. Você está dizendo que determinada pessoa é tão esforçada quanto você. Então você está comparando vocês dois onde há igualdade. Nenhum é mais esforçado do que o outro. E a estrutura em inglês para construir essa frase é exatamente utilizando essas duas palavras aqui, e no meio o adjetivo, tá? Então vamos para a prática aqui, que fica melhor de entender. Então, por exemplo, my car is as good as yours. O meu carro é tão bom quanto o seu. Então aqui nós temos esse primeiro as, que significa tão. Aqui no meio nós temos o adjetivo good, que é bom, e aqui depois do adjetivo, nós temos aqui a palavra quanto, tá? Então, tão bom quanto. Isso, pessoal, vai acontecer
com todos os adjetivos nessas frases de comparação de igualdade. Vai ser sempre assim, vai ser sempre esse esquema aqui, tá? Então não tem dificuldade nenhuma. O adjetivo fica no meio e de um lado as e do outro as também, tá? Tão bom quanto. Outro exemplo aqui, ó. Cristiane is as tall as Marcos. Cristiane é tão alta quanto Marcos, viu? Segue a mesma regra aqui, ó. Tá? Tão quanto. E o adjetivo no meio. Tão alto quanto Marcos. As tall as Marcos. Aqui nós temos some more examples. Alguns exemplos, tá? As expensive as, tão caro quanto. As cheap as, tão barato quanto. As dirty as, tão sujo quanto. As wonderful as, tão maravilhoso quanto. As dark as, tão escuro quanto. As dumb as, tão idiota quanto. As clean as, tão limpo quanto. Então são alguns adjetivos com o uso dessas palavrinhas aí, o as e as, que é a mesma palavra, só que tem significado diferente, não é? Isso que a gente viu até agora, tá? Tudo isso aqui, ó, é a forma afirmativa do comparativo de igualdade, tá? Isso aqui é a forma afirmativa. Lembrando, pessoal, a partir daqui desse slide, vocês vão copiar tudo, tá? Vão copiar tudo isso aqui, ó, tá? Porque vocês precisam ter esse conteúdo registrado no caderno. Tá certo que tem o vídeo, a videoaula vocês podem ter acesso na hora que quiserem. Inclusive, quem quiser pode até se inscrever nesse canal aí do YouTube da escola, porque vocês vão ter acesso a todos esses vídeos aí, e quando eu colocar um vídeo novo também, né? Então copie o conteúdo no caderno, porque fica melhor para pesquisar na hora de uma atividade. Porque no vídeo, você quer encontrar uma determinada informação, daqui que encontre no vídeo é complicado. Agora a gente vai ver o comparativo de igualdade na forma negativa. Como será que fica, né? Então, simplesmente assim, pessoal, para colocarmos a sentença que está no comparativo de igualdade na forma negativa, é simplesmente acrescentarmos a partícula not depois do verbo to be. Verbo to be, que é is, am e are, né? Que a gente já aprendeu desde lá da sexta série. Então, para transformar a frase de afirmativa para negativa, é só colocar o verbo o not depois do verbo to be. Por exemplo, aqui, ó. My brother is as tall as yours. O meu irmão é tão alto quanto o seu, né? Agora, para dizer essa mesma frase negando na negativa, my brother is not as tall as yours. A única coisa que eu fiz foi acrescentar o not depois do verbo to be, ó. Tá aqui o verbo to be. E se o verbo to be fosse esse, da mesma forma colocava o not. E se fosse esse, também. Tá? Só isso. A frase já está na negativa. Lá vai ter uma atividade. Inclusive, assista esse vídeo até o finalzinho, porque no final do vídeo a gente vai lá para o formulário Google, onde eu coloquei a atividade de vocês, a atividade desse conteúdo, a atividade de hoje. Inclusive o link eu já vou colocar no grupo lá no WhatsApp, tá? Talvez na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo eu já tenha colocado lá no grupo o link de acesso ao formulário Google com a atividade já sobre esse conteúdo. E aqui no final do vídeo eu vou ler questão por questão que está lá, vou explicar como é que você vai responder, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Tá certo, pessoal? Então na negativa é só isso. Colocou o not depois do verbo to be, tá feito aí. Professor, e na forma interrogativa para fazer uma pergunta?
Porque a gente já viu a afirmativa, já viu a negativa, que é negando, né? E interrogativa para perguntar. Para colocarmos na interrogativa, a gente coloca o verbo to be no início da frase, no início da sentença, antes do sujeito, tá? Por exemplo, aqui, ó. My students are as intelligent as yours. Os meus alunos são tão inteligentes quanto os seus, tá? Aqui nós temos o verbo to be, são tão inteligentes quanto os seus. Para eu falar essa frase em forma de pergunta, para eu perguntar assim, os meus alunos são tão inteligentes quanto os seus? Em forma de pergunta, simplesmente eu vou pegar esse verbo to be aqui, ó, e vou colocar para antes do sujeito, porque no caso aqui o sujeito é meus alunos. Essa partezinha meus alunos, que é de quem eu estou falando, é o sujeito na frase. Então é só pegar o verbo to be e colocar para o início da frase, antes do sujeito. E aí a frase vai ficar: Are my students as intelligent as yours? Tá? Então, mais uma vez aqui na afirmativa, my students are as intelligent as yours. Na interrogativa, em forma de pergunta, are my students as intelligent as yours? E a interrogação no final. Só isso, pessoal, é a forma interrogativa e pronto. Simplesmente isso, não tem dificuldade. Agora, para encerrar a questão do conteúdo, vamos ver o comparativo de inferioridade, que também é muito simples, pessoal, tá? Lembrando que o comparativo de inferioridade é quando a gente compara duas coisas, dois objetos, duas pessoas, dois lugares, dois animais, duas situações, em que um é inferior ao outro, em alguma característica, né? Para isso, nós vamos utilizar essa estrutura aqui, ó, tá? Se lá no comparativo de igualdade que a gente acabou de ver, a estrutura é essa aqui, ó, as mais o adjetivo mais outro as, aqui a estrutura é esse aqui, ó, less mais o adjetivo no meio mais than. Aqui de novo aparece essa palavra than, só lembrando para você que esse than significa do que, né? Aqui a gente vai precisar usar ele. E esse less significa o que? Significa menos, tá? Então significa dizer que em uma frase com comparativo de inferioridade nós vamos dizer mais ou menos assim. Vamos a uma frase em português aqui. O Brasil é menos populoso do que a Rússia. Tá vendo? Ó, menos, aqui a gente colocaria a palavra populoso, né, que é o adjetivo, do que a Rússia. Então sempre vai seguir essa estruturazinha aqui. Marcos é menos inteligente do que Lucas. O Chile é menos importante do que o Brasil, digamos assim, mais ou menos, tá? Então a estrutura é sempre essa, menos alguma coisa do que. Então vamos ver aqui os exemplos, para ficar melhor. Veja só. John is less tall than his brother. John é menos alto que seu irmão, ou do que seu irmão, ó. Menos alto, adjetivo, do que. Sempre vai ter esse do que aqui, tá? Nunca esqueçam de colocar na frase. Nessa atividade que vocês vão fazer lá no formulário que eu postei no grupo, vocês vão escrever várias frases, não esqueçam, tá bom? Então, comparativo de inferioridade. Na segunda frase, my car is less comfortable than his car. O meu carro é menos confortável do que o dele, tá? Então, less comfortable than, menos confortável do que. Então, a estrutura é sempre essa para todas as frases, tá bom? Não tem dificuldade.
Qualquer dúvida, volta o vídeo várias vezes, tá? E para encerrar aqui, e sobre a forma negativa e interrogativa do comparativo de inferioridade, porque o comparativo de igualdade que a gente viu há poucos minutos atrás, para colocar na frase negativa, vocês lembram que era simplesmente colocar a palavra not, não é? Depois do verbo to be. Para fazer a frase ficar interrogativa, uma pergunta, era só pegar o verbo to be e colocar para o início da frase ou antes do sujeito. Pronto. E no comparativo de inferioridade, o que é que acontece? Acontece exatamente a mesma coisa, fazendo da mesma forma que nós fizemos no comparativo de igualdade. Então vamos ver como ficaria aqui, ó. Ou seja, para fazer a negativa, basta acrescentar o not depois do verbo to be de novo. E na interrogativa, basta colocar o verbo to be no início da frase, antes do sujeito. Então nós temos aqui, ó, Julia is less interesting than Amanda. Essa é uma frase afirmativa. Julia é menos interessante, aqui o adjetivo, than, tá? Não esqueça, essa é a fórmula. A fórmula é essa. Less, adjetivo, than. Agora na negativa, olha só. Julia is not less interesting than Amanda. A única coisa que a gente fez foi acrescentar o not na frase. Not ou not. Tem as duas pronúncias, pessoal, tá bom? Quem falar not, tá certo. Quem falar not, tá certo, tá? Because we have the American pronunciation and British pronunciation, ok? A pronúncia dos Estados Unidos é de uma forma e a pronúncia britânica lá da Inglaterra é de uma forma. Na Inglaterra eles falam not, nos Estados Unidos eles falam not, tá bom? Mas as duas estão corretas. Então veja, acrescentamos apenas o not depois do verbo to be, a frase está negativa também. Julia não é menos interessante do que Amanda. Agora, para ficar essa frase em forma de pergunta, é só pegar o is e colocar para antes do sujeito, que é Julia. Lembrando que cada frase vai ter o seu sujeito. Aí você vai identificar quem é o sujeito da frase para você poder jogar o verbo to be para trás desse sujeito, tá? Para antes dele. Então, is Julia less interesting than Amanda? Julia é menos interessante do que Amanda? A pergunta, interrogação. E aí finalizamos o conteúdo de hoje, simples, tá? Volto a lembrar, não esqueçam de dar uma revisada no outro conteúdo, que na verdade faz parte desse, é o comparativo ainda, tá? Porque nós vamos ter muitas atividades, inclusive testes sobre esse conteúdo aqui, tá? Comparativo de superioridade, que foi o primeiro, e agora o de igualdade e o de inferioridade. Pessoal, agora eu vou com vocês até o formulário do Google, exatamente com a atividade que eu já postei o link lá no grupo do WhatsApp, que vocês vão acessar e vão abrir exatamente essa atividade aqui e vão responder essas questões, tá bom? E aí eu vou mostrar como você vai proceder em cada questão, tá bom? Vamos lá. Ok, então aqui nós estamos no nosso formulário Google, aqui está a atividade que vocês vão acessar e responder, tá? Essa data aqui, pessoal, é porque eu abri aqui o formulário do 8º A, mas quando o pessoal do 8º B abrir, vai estar a data do dia 18, da quinta-feira, e o pessoal do 8º C a data do dia 19, tá? Porque como é a mesma coisa para as 3 turmas, vai mudar só a data. Então, questão de número 1. Coloque cada frase no comparativo de inferioridade, que a gente acabou de ver. Agora, pessoal, olha, eu vou ler com vocês aqui, prestem bastante atenção nessa informação,
tá? Para você não errar a questão. Todas as palavras que você for reescrever de cada frase, tá? São 5 frases, você vai reescrever a frase, tá? Então, de todas as palavras que você for reescrever de cada frase, escreva exatamente como está, do jeito que eu coloquei. Se for maiúsculo, onde tiver a letra maiúscula, coloque maiúsculo também na sua resposta. Se for minúsculo, coloque minúsculo, porque qualquer coisinha que você colocar diferente do que eu coloquei aqui, o sistema vai corrigir como se estivesse errado. Por exemplo, aqui, ó, letra A, my sister is, e aí entre parênteses nós temos a palavra old, que é a palavra velho, né? My cousin. A frase seria: minha irmã é menos velha do que o meu primo, tá? Então, como seria uma resposta errada aqui? Uma resposta que vocês não podem colocar dessa forma, que estaria errado. Tá vendo aqui essa primeira palavra, esse MY, que eu coloquei de propósito aqui com M minúsculo? Pronto, se você colocar assim, o sistema vai corrigir e dizer que você errou a questão, porque você tem que colocar com M maiúsculo, do jeito que eu coloquei aqui, na letra A na primeira, tá? Então, my sister is less old. Veja que a gente fez aqui a transformação perfeita para o comparativo de inferioridade, né? My sister, minha irmã é menos velha, que tem o less, né? Menos velha do que meu sobrinho. Mas pelo fato de eu ter colocado o M minúsculo aqui, ó, tá? Só destacando aqui, ó. Tá vendo o M minúsculo? O sistema vai dizer que tá errado, tá? Então o less aqui, ó, less, estão vendo? Antes do adjetivo que está entre parênteses. E o than depois, ó. Não esqueça do than depois. Tá bom? E não esqueça de nenhuma letra, senão vai ficar errado também. Então aqui, na letra A, my sister is young, my cousin. Então aqui você vai escrever a sua resposta, pegando o adjetivo que está entre parênteses. Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante que eu acho que vocês perceberam, é que diferente do comparativo de superioridade, os adjetivos eles não sofrem nenhuma alteração, ou seja, você não precisa acrescentar nenhuma letra neles, nem o R, nem ER, nem IER, não precisa acrescentar nada. É só colocar aquelas palavras do lado do adjetivo, que aí já está respondida a questão, tá? Então aqui você vai simplesmente reescrever cada frase, tá? Por exemplo, aqui nessa letra B, ó, tá vendo que começa com A maiúsculo? Se você responder, colocar um A minúsculo, vai dizer que você errou, mesmo você tendo escrito todas as palavras, tá? Então, tenha muito cuidado. Na questão 2, passe as frases para as formas que estou pedindo entre parênteses. Ó, então na letra A, inclusive deixa eu até consertar isso aqui que tá junto, não é para ficar junto. Isso. Pronto, ó. A cat is less small than a dog. Um gato é menor do que um cachorro. E entre parênteses, eu estou dizendo que eu quero que vocês coloquem essa frase aí abaixo na negativa. Aqui está na afirmativa, mas eu quero que vocês transformem ela para negativa, tá? Então aí, a letra B vocês vão transformar da negativa, ó, já está na negativa, já tem o not, vocês vão transformar para afirmativa, tá? Ok. Questão 3. Crie 5 frases afirmativas no comparativo de igualdade usando os adjetivos abaixo. Você criará uma frase para cada adjetivo.
Então esse adjetivo gordo aqui, que é fat, você vai criar uma frase para fat, tá? Vai dizer fulano é tão gordo quanto ciclano, porque aqui é comparativo de igualdade já, tá? Então a frase 1, frase 2, frase 3, são 5 frases. Na 4, passe as frases que você criou na questão 3 para a negativa. Então as mesmas frases você vai escrever aqui, só que na forma negativa. E na 5, igualmente, você vai pegar as mesmas frases que você criou na questão 3 e reescrever aqui na forma interrogativa, tá? Em forma de pergunta. Então, pessoal, um recado muito importante aqui. Atenção, o prazo para responder e me enviar esta atividade se encerrará na próxima quarta-feira, no caso, para o 8º ano A, tá? O 8º ano A na quarta-feira. O 8º ano B, o prazo se encerra na quinta e o 8º ano C se encerra na sexta. Tudo da próxima semana, não dessa semana agora, tá? Então, para o 8º ano A, o prazo de responder e me entregar essa atividade vai até o dia 24 de março da próxima semana, 1h da tarde, em ponto, tá bom? Já o 8º ano B, dia 25 de março, na outra semana, quinta-feira, de 1h da tarde. 8º C, dia 26, na outra sexta, de 1h da tarde, em ponto. Tá? Então, de 1 em ponto, esse formulário ele vai se fechar automaticamente nessas datas e ninguém mais vai conseguir acessar. Quem tentar acessar depois dessa data vai só ver uma mensagem lá dizendo que não é mais possível acessar para responder. Tá? Então, o meu conselho para vocês é: responda o mais rápido que você puder. Tá? Responda hoje ou amanhã. Responda, se livre logo, tá? E já envia, porque pode ser que você esqueça. Pode ser que você deixe para cima da hora e não dê mais tempo, tá bom? E o tempo é só até essa data aí, tá? Até o dia da nossa próxima aula, tá? E estudem bastante o conteúdo, tá? Quem quiser copiar a atividade no caderno, é até bom, que fica melhor para estudar, tá? Mas fique à vontade. O que é obrigatório nesse caso é copiar o conteúdo. Atividade nem tanto, só se você quiser. Eu copiaria, né? Que eu gosto de ter tudo. Sempre gostei de ter tudo no caderno. E próxima aula a gente provavelmente vai ter já uma atividade avaliativa sobre esse conteúdo de hoje. E eu posso colocar também sobre o conteúdo da primeira aula, o comparativo de superioridade. Tá bom? Então não esqueça. Valeu aí, por hoje é só isso. E até a próxima aula. Valeu!